bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa está sempre aí na sua casa. Você que gosta tanto de construção, arquitetura, decorar, saber cada coisinha que tem aí nesse mundo tão bom da construção. Sempre tem um convidado aqui especial, um escritório diferenciado para trazer dicas para você que está em casa. Eu já quero agradecer a todos que estão nos assistindo, pedir a você que está assistindo pelo Facebook para compartilhar o nosso programa, porque ajuda muito. E hoje eu estou aqui com duas menininhas lindas, elas que fazem um trabalho impecável na internet, são uma dupla incrível e vão contar tudo para nós o que é render. Nossa, eu estou super curiosa, porque olha, este render vai render aqui, hein, meninas? Sejam muito bem-vindas, Escritório MM Lima. Bem-vinda, Má. Oi, Gi, tudo bem? A gente está muito feliz de estar aqui e muito obrigada pelo convite. Eu que estou feliz muito de vocês estarem aqui. É a oportunidade da gente homenagear o trabalho que vocês fazem e também a parceria que vocês têm com a Madel. Sim. E aí eu estou aqui, Má, para representar quem está em casa. E sempre todo mundo tem a curiosidade de saber, né? Da onde elas vieram, por que que o escritório tem esse nome, por que que elas escolheram ser arquiteta. E eu não vou perder tempo, eu quero que a Má conte tudo para nós. Na verdade, o nome, a gente queria um nome super fácil, fácil de pronunciar, fácil de ter no conhecimento das pessoas. Então, o Lima já é muito conhecido por outras coisas. Então, tem muito nome, tem a fruta lima de limão, tem o lima do verde. Então, assim, a gente já buscou um nome que era fácil, curto, e aí a gente quis trazer todos esses elementos que também traz um pouco da brasilidade, né, dos pontos do Brasil, e representar isso no nosso escritório, que é uma coisa que a gente busca bastante. E aí vocês colocaram aqui 2 M's, que é para ficar diferenciado Isso, e ninguém ficar esquecer. charmoso. Entendi, para ninguém esquecer. E me conta um pouquinho, Má, por que que você escolheu ser arquiteta? Gi, é uma coisa que eu sempre tive, desde pequena, sempre gostei muito. Gostava de ver revistas com aquelas revistas de casa, sabe? Com a minha mãe, via sempre. Programas também com reforma total, ou que tinha ideias legais de arquitetos que já passavam na TV. Então, era uma coisa que chamava muito minha atenção, que eu sempre tive o interesse. Então, foi uma coisa assim meio fácil assim, de decidir. Nossa, que bom. E como vocês duas se conheceram? Conta um pouquinho. Então, a gente se conheceu na faculdade, a gente estudou juntas. E aí depois a vida, né, levou cada uma para um caminho. E depois a gente sentou, conversou e falou assim, não, vamos se reunir, vamos se juntar e vamos seguir com o escritório juntas. E aí foi uma decisão muito boa nossa, porque a gente se fortalece, cada uma tem o seu jeitinho, então a gente se completa nesse sentido. Que bom. E hoje elas vão mostrar o render. O que é isso, né? Como que ajuda ou não nas obras? Qual o maior desafio? Eu vou perguntar tudo, porque eu tô aqui representando quem está em casa. Mas conta pra gente, o que é isso, render? Render nada mais é do que uma representação da realidade. É uma imagem que a gente usa no decorrer do processo do projeto, né, com o cliente, para representar o que vai se tornar na obra. Então, a gente busca sempre deixar o mais fiel possível da realidade. Então, desde o uso de acabamentos, mobiliários, revestimentos, a cor da parede, qual vai ser escolhida no final, tudo que a gente especifica juntamente com o cliente. E aí ele consegue visualizar naquela imagem toda a ideia proposta desde o início do projeto com ele.
Nossa, que incrível, né? O namoro antes do casamento, então. Sim. Então, já defini aqui, olha como eu sou simples. Então, o namoro antes do casamento. E me fala uma coisa, você consegue colocar até algumas marcas? Como que vai ficar o piso, as janelas? Ai, Sim. que lindo, gente. A gente consegue reproduzir igualzinho mesmo que vai ficar, que é a nossa intenção, né? É sempre reproduzir o máximo da realidade. Então, ajuda muito, né, no momento da Muito. obra, porque você já entrega isso para quem vai executar? Ou Então, não? Como é que funciona? na verdade, a gente entrega, mas de um outro formato. Primeiro, a Certo. gente entrega para o cliente, né? Para ele ter essa espacialidade, essa volumetria com a imagem. Depois de todo o processo aprovado, a gente vai para o projeto executivo, né? Porque um não elimina o outro, então é muito importante também ter o projeto executivo, mesmo com os renders. E a gente gosta de colocar o render na mesma folha que o projeto executivo, porque aí sim, chegando na obra, eles vão identificar o que está na planta, né, que é uma coisa mais técnica, mas visualizando qual que vai ser o objetivo final daquela planta. Então isso é muito legal, esse entendimento inicial para todos os fornecedores que fazem parte daquela obra. Mas eu estou aqui como leiga e vou perguntar tudo. É um programa, então, que vocês executam, é isso ou não? Também, na verdade, esse início do render, ele começa com o 3D, que é um programa, hoje tem mais de um no mercado, mas a gente começa com um programa, e o render é outro programa que a gente vai, depois da modelagem e da especificação, de construir essa modelagem em 3D, ele parte para o render, que aí vai a renderização, que ele pega e, vamos dizer, automatiza todos os acabamentos, Perfeito. deixa bem certinho para deixar essa imagem real. Olha, gente, o Cezinha vai colocar a primeira foto aí para vocês verem. É magnífico. Eu olhei todas as fotos e assim, você fica babando mesmo, né? Incrível. É lindo. Olha que, nossa. Esse é um lavabo. Esse lavabo, diferente do restante do projeto, a gente quis chamar atenção para o revestimento que a gente colocou de porcelanato. Então, a gente buscou o revestimento, escolheu o revestimento com o cliente, aplicou no 3D exatamente como ele é, nas dimensões, o que é extremamente fundamental, que é uma dica muito importante, a gente deixar exatamente os equipamentos, as louças, os revestimentos do tamanho que ele é. Então, a gente ornou, junto com esse porcelanato, um papel de parede bem diferente para chamar atenção. Então, a gente quis trazer para esse lavabo esse diferencial do restante do projeto. Nossa, achei incrível que você está colocando do tamanho, né? Isso. Exatamente a pessoa entender o que vai ter ali na casa dela, né? Naquele cômodo. Achei impressionante. Até os acessórios. Ai, que incrível. Tem mais fotos. Olha. Esse também foi uma sala que a gente fez de estar. Então, a gente abusou um pouquinho aí dos tons neutros, né? Então, a gente buscou bastante o neutro nesse projeto, ornando com uma marcenaria mais clara, mais neutra também. E teve em destaque o quadro, que a gente quis chamar atenção. E aqui a gente quis ressaltar nessa imagem, que seria o render, e na próxima imagem, uma foto realista de como ficou a entrega desse projeto, porque é isso que que é o nosso objetivo principal, é trazer com que aquela imagem se torne a realidade para o cliente. Então, todos os mobiliários foram seguidos, a marcenaria foi seguido, e esse foi o resultado final daquele render. Que lindo, hein? Um capricho, não? Sim. Olha, ai. Gente, eu tô apaixonada pelo render. Esse aqui, ele tem um toque especial, é um pouco diferente do outro que a gente apresentou. O nosso objetivo nesse é porque era um apartamento alugado, então a gente consegue fazer com diferentes possibilidades. Nesse, por ser um apartamento alugado, o objetivo do cliente foi deixar bem colorido, que era o perfil deles, extremamente aconchegante, porém que ele conseguisse levar isso com ele. Então, como a gente ia transformar um lugar, né, que era um papel em branco,
porém que ele conseguisse levar junto com ele. Então a gente abusou da cor, colocou móveis soltos, mobiliários que eles conseguissem tirar, a estante também, a vegetação que traz esse aconchego, a marcenaria também. Então é tudo ornando desde o início que foi conversado, que era o objetivo deles. Muito bonito. Os móveis, tudo, né? Você coloca ali exatamente como vai ficar depois. Sim. Lindo. E esse aqui é a cozinha, né? Que a gente fez também. Aqui foi a proposta de como ficaria essa junção entre a marcenaria verde embaixo, com a marcenaria em cima, como que ia dar esse entendimento para o cliente entender, os equipamentos também, que, como eu mencionei, são todos na medidas reais, então são equipamentos que eles são existentes, você encontra no mercado, então a gente sempre deixa realmente o mais real possível. Incrível. Eu tô aqui babando. E esse aqui, ele tem um charme específico. Quando a cliente procurou a gente, ela, eu queria muita cor, mas ao mesmo tempo eu gosto de uma marcenaria mais clássica. E aí nesse foi essa junção, foi como conseguir em um estúdio, né, ornar tudo isso e ficar do estilo que ela queria. Então, trazer esses tons mais fortes, a marcenaria mais provençal, e aí ficou super moderno. Demais. Má, que incrível ver esse trabalho de vocês assim no detalhe, né? Como o detalhe faz a diferença em todos os momentos, né? E esse outro, olha que incrível. Ficou lindo, né? Lindo. Esse a gente gosta bastante. Ele tem uma pegada assim mais rústica. Esse é um projeto para o litoral. Então a gente buscou deixar o mais leve possível, mais harmônico. E com essa mistura, a gente também, a cliente gosta muito dos revestimentos portugueses. Então desse estilo mais clássico, querendo ou não. Então a gente misturou como ficaria um estilo praiano com esse revestimento português, né? Que ela queria muito usar. Os tons de azuis também, que ela fez questão de colocar no projeto. E juntando tudo isso, a gente transforma nessa cozinha maravilhosa. Que dá vontade de passar horas aí, eu passaria horas. Gente, que delícia ter esse encontro aqui hoje maravilhoso. Mas demais mesmo. Nós teremos 2 blocos no programa. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Bia. Nós só vamos tomar uma aguinha e já voltamos. Por enquanto, muito obrigada, Má. Obrigada a você. Uma boa composição de quadros pode fazer toda a diferença na sua decoração. Por isso, separamos algumas dicas práticas de como compor quadros. 1. Defina a paleta de cores ou tema. Você pode escolher entre cores leves ou vibrantes, além de temas específicos que refletem o seu gosto e sua personalidade. 2. Escolha um tipo de composição. Com essas opções, fica muito mais fácil você escolher e visualizar como os quadros podem ficar no ambiente. Aproveite e tire um print da tela para você consultar sempre que quiser. 3. Coloque na parede ou na prateleira. As duas opções darão destaque e criatividade ao ambiente. 4. Ajuste a proporção. Para uma composição harmônica, os quadros devem ocupar apenas 2/3 da largura do móvel. 5. Ajuste a altura. Para visualizar de forma confortável, coloque os quadros a 1,5 m do chão. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Às vezes, não sabemos qual o momento certo para investir em uma reforma. Por isso, preparamos essa lista com 4 sinais de que você precisa reformar. Caso se encaixe em algum deles, mãos à obra. Reparos. Atenção para os problemas de estrutura como infiltração, falha de instalação ou pintura descascando. Com os reparos necessários, sua família fica mais segura. Acabamentos. Com o tempo, é natural o desgaste e perca de eficiência de alguns acabamentos como azulejos, pisos frios e esquadrias. Precisar trocá-los é um outro sinal de reforma.
Decoração e arquitetura. Enjoar daquele estilo de decoração ou ter uma arquitetura ultrapassada pode ser um outro indício de que está na hora de repaginar a sua casa. Estilo de vida. Mudanças importantes na sua vida também refletem na sua casa. O nascimento de filhos, por exemplo, é um sinal de que a sua casa precisa se adaptar. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Qualidade e segurança. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Variedade e produtos de primeira. Construindo ou reformando, é Madel. Estamos de volta. Hoje eu estou recebendo o escritório Lima Arquitetura. Já conhecemos a Má, agora eu estou aqui com a Bia. Continuamos aprendendo sobre o render. Elas estão contando tudo e de coração, gente. Eu quero que Cezinha já inicie colocando as fotos daqui a pouquinho, depois que a Bia se apresentar, porque é de babar você ver o trabalho que essas meninas fazem. Mas antes, eu também sou curiosa, represento você que está em casa. Bia, conta um pouquinho para nós por que você escolheu ser arquiteta. Oi, Gi, tudo bom? Tudo ótimo. Então, na verdade, eu escolhi ser arquiteta por uma influência dos meus pais. Eles são da área da saúde, o que não tem nada a ver, mas eu sempre admirei muito essa questão do cuidado, né, de amar a profissão, e eu acabei também juntando a minha criatividade com isso, né, porque eu sempre tive aversão a sangue, então fazer medicina não era uma opção. Então, eu sempre fui uma criança que gostava de pintar, de desenhar, de mudar os móveis do lugar toda hora, então eu acabei juntando tudo isso e escolhi arquitetura. Escolheu bem. Escolheu muito bem, só de olhar o capricho que vocês têm no escritório, o carinho com todos os projetos, com a obra. Nossa, é orgulho para os seus pais, tenho certeza disso. Que bom. E voltamos aqui agora, eu vou fazer já uma pergunta, porque eu estou aqui para que ela responda tudo para vocês. Bia, tem prazo para entregar esse render? Como é que funciona? Tem, Gi. Na verdade, o render, ele só é feito depois que a gente termina toda a parte de conceituação do projeto, né? Certo. Então, depois que foi definido o layout, depois que a gente foi nas lojas com os clientes, escolher a poltrona que vamos colocar no projeto, aí sim a gente desenvolve o render. Como cada projeto a gente fala que é único, então o prazo específico é único, né? Mas a gente tem todo um cuidado, todo um trabalho com cada um. Nossa, deve dar uma curiosidade, né? Nossa, deve dar uma curiosidade para ver, né? Dá muita. Porque, como a Má falou, a realidade nua e crua ali, linda, né? Cezinha, coloca pra gente mais fotos desses projetos lindos dessas meninas. Conta pra gente esse. Nossa, que lindo. Exato. Como a Má falou, né? O render é uma representação da realidade. E o bacana é que a gente consegue fazer opções. Então, esse, por exemplo, é uma sala de cinema, num showroom, que uma loja chamou a gente. E o bacana é que a gente consegue mostrar duas opções, trazendo todo aquele briefing que o cliente passa. Então, por exemplo, o céu estrelado, a sanca iluminada, né, essas cenas de iluminação. E na próxima imagem, a gente consegue trazer uma outra proposta para o mesmo ambiente, com o mesmo briefing. Ai, que lindo. Então, o render possibilita essa variedade de opções, né? E é bem bacana isso. E as texturas, não, Bia? De As você trabalhar texturas. tudo, né? Eu amei que vocês trouxeram essa foto aí, tudo estrelado, porque é o que você falou, né? A representação da realidade nua e crua. Eu estou encantada. Exatamente, Gi. E o bacana é justamente isso. O cliente vê, por exemplo, nessa opção a poltrona está com couro, na outra opção estava com linho. Então, entender como que o material vai reagir naquele tipo de iluminação, naquele tipo de ambiente. Então, a gente preza muito pelo render por isso.
Perfeito. Tem uma pergunta aqui que o senhor José enviou para nós, que eu acho que é muito importante fazer para vocês. Qual o cômodo com maior tempo para entregar o render? Olha, Gi, o que dá mais trabalho é a cozinha. A cozinha? É a cozinha, porque a cozinha a gente acaba trabalhando com marmoraria, com marcenaria, com os metais. A gente coloca o fogão, tem que estar também certo, a geladeira. Então, envolve muitos detalhes, então é o que dá mais trabalho. É o detalhe do detalhe, a cozinha, É o né? detalhe do detalhe. Respondido, então um beijo para o senhor José, que mandou essa pergunta lá no nosso Instagram. E Cezinha, tem mais fotos? E eu vejo como é diferente, né? Quando você entrega os olhos do cliente, como fica? Exatamente, brilham, Brilham, né? Porque ah. a gente entrega o sonho, né? Ele visualiza o sonho. Como você falou, né? Ele namora antes de casar com a obra, com o projeto. Eu amei, tá vendo? Eu inventei essa frase, mas casou bem com o render, né? Exato. E esse espaço, olha que lindo. Ah, esse é bem legal. É um estúdio que a gente desenvolveu. E como é um espaço pequeno, a gente precisava mostrar, né, as dimensões do que cabia, do que não cabe. E é bacana que a gente conseguiu desenvolver esse 3D com a mesa abrindo, porque a gente tem uma mesa escondida nesse projeto. Então, dá para ver como a mesa abre, como fica essa circulação, o entendimento das cores, da iluminação. É bem legal. Eu fiquei encantada porque cada detalhe, cada objeto, você consegue imaginar e já colocar nesse render e fazer com que o cliente sonhe junto com você, né? Exatamente. Aí, a imagem Olha a mesinha, que com a mesa incrível. aberta. Então, o cliente consegue entender melhor essa dimensão, né? A proporção do espaço que ele tem. Ainda mais nesse projeto, por se tratar de um estúdio, a gente já imagina algo, um apartamento apertado, né? Um apartamento que não cabe muita coisa, e no fim cabe. E é justamente o render auxiliando a gente. Muito bom. Ah, esse é bem bacana também. É outro estúdio que a gente desenvolveu. Lindo. A gente acabou desenvolvendo 2 opções também, para o cliente ter essa diferença do espaço, do que comporta e não comporta. Nesse caso, a gente criou uma marcenaria mais robusta, né, para realmente guardar as coisas, atender os 2 lados. No centro tem uma televisão que gira, então atende tanto a sala quanto o quarto. E na outra opção, a gente desenvolveu uma marcenaria mais simples, também com esse conceito da televisão atender os 2 lados, mas o cliente consegue definir. Se a gente comparar as 2 imagens, é a mesma posição de tudo, né? Então, é aquilo que eu te falei, esse render, ele vem depois do layout definido. Então, é a mesma posição da cama, a mesma posição do sofá, é literalmente essa diferença da marcenaria, dos acabamentos, do revestimento. Bia, o render é vida. É vida. Nossa, é vida. Já pensou, você fala para o cliente, olha, sua televisão pode ficar assim, pode ficar assado, pode ficar... Nossa, eu adorei. E as imagens são perfeitas, né? É bem bonito mesmo. Muito bonito. Ah, esse em particular é meu projeto favorito. Ah, é? Conta pra gente por quê. Ele foi um desafio pra gente, porque foi um consultório odontológico e todo mundo tem aquele medo de dentista, meu Deus, vou no dentista. E esse projeto é a sala de recepção, né, essa imagem, e a gente quis trazer o aconchego. Então a gente buscou o aconchego desde a poltrona até na iluminação, no tom da marcenaria, que o tom da marcenaria brinca com o logo da cliente. Então, nossa, enfim, é meu projeto favorito. Sinceramente, eu passaria horas nessa dentista ali. Me dá Exatamente. pra revista alguma coisa, né? Nossa, eu passaria horas, muito lindo. E foi justamente essa a ideia, né? Brincar com a sanca, fazer uma luz mais indireta, mas ao mesmo tempo aconchegante, funcional. Ter esse espaço gostoso mesmo. Muito bom. E assim, quando você pensa, né? Eu amei quando você disse assim, é um consultório dentista que as pessoas têm medo. E é verdade, né? As pessoas têm, todo mundo tem medo de dentista, né?
E até isso você tem que prestar muita atenção, né? Quando você Tem. vai executar o render. Como que vocês fazem as perguntas para o cliente? Tipo assim, ele escolhe assim, olha, eu gosto de vermelho, queria tudo vermelho, amarelo. E aí você vai colocando um pouco disso no render. Como que vocês fazem isso? Isso, na verdade a gente faz um briefing, né? Então é onde a gente conhece o cliente, conhece o estilo que ele gosta, se ele gosta de um estilo mais clássico, mais moderno. A gente pergunta cores que ele gosta, cores que ele não gosta, então cores que ele jamais aceitaria no projeto, para justamente entender até o quanto ele quer investir nesse espaço, se é um imóvel próprio, se é um imóvel alugado, o que ele pretende fazer. Então a gente tem todo esse conhecimento com ele antes para conseguir desenvolver o render à cara dele. Eu amei essa pergunta, né? Qual cor que você não gosta de jeito nenhum? Isso é acertar mesmo, até nos objetos, em tudo. Até nos objetos, exatamente. Se ele gosta de textura, se ele gosta de uma marcenaria com ripado, não ripado, pedra, o que ele realmente gosta, porque, assim, a gente coloca a nossa cara como escritório no projeto, mas no fim ele tem que ser a cara do cliente, né? Sim. Então, ele tem que ser a representação do cliente. Perfeito. Qual que é o maior desafio que vocês passam para fazer o render? Olha, eu diria o maior desafio do projeto, na verdade, né? A gente conseguir tirar a ideia da cabeça do cliente e passar para o papel, né? Porque às vezes os clientes falam, não, eu já sei como eu quero minha casa, já sei como eu quero meu quarto. E ele não consegue explicar, né? Não consegue demonstrar isso. E esse é o nosso maior desafio, a gente conseguir entender ao longo do processo o que ele realmente quer e como ele quer que fique. Nossa, é verdade, né? Tirar aqui, né? Da Da imaginação. cabeça. Tem algum momento que você fala assim, ai, Gi, olha, nós vamos num parque, a gente sai do escritório, a gente vai num restaurante, para vir essa criatividade toda para fora, tem alguma dica que você daria assim, olha, gente, no momento que você está lá com o pé na grama, ou que eu estou na academia, aonde que surge tanta criatividade? Olha, Gi, eu acho que é se inspirando muito no Pinterest, por exemplo, né? Vendo referências. O Pinterest? É. Ah, legal. E também que assim, acho que particularmente falando de mim, na hora do banho, né? Que é quando Olha, sério? tô Olha. pensando em tudo, organizando as ideias, é quando realmente vem aquela ideia e sai correndo do banho, anota rapidinho para não esquecer e aí segue a vida. E é verdade, né? Tem momentos que você... Eu também tenho algumas ideias assim, mas eu tenho muitas ideias também... Quando eu estou caminhando assim num parque, eu falo, poxa, eu poderia fazer isso. Aí eu vou lá e anoto, falo, nossa, eu não posso esquecer, né? Então acho que todo mundo que está passando aí por um pós-pandemia, a gente tem que pensar, né? Pensar em várias coisas. E assistir um filme, isso traz tudo também criatividade. O que você acha? Traz, claro, a gente gosta bastante de ir em feiras também, de exposição, de decoração, filmes, séries, tudo inspira, né? A vida inspira a gente, então o bacana é esse. Inclusive, tem aquela série Emily em Paris, né? E você vai no shopping. Agora a Mahogany fez tudo, né? O boné dela. Então, assim, acho que tudo traz a inspiração aonde você não imagina. E eu vi exatamente. muito isso aqui em vocês. Vou chamar a Má, vem aqui pertinho, novamente. Você fica pertinho aí da Bia. Vocês são uma graça de meninas, que vocês tenham assim, que bom poder homenagear vocês hoje, que vocês tenham um caminho lindo aí. Parabéns aos familiares, amigos, por tê-las por perto, os clientes todos, que vocês tenham ainda mais sucesso, tá? Muito obrigada, Gi, a gente se sente muito honrada em ter sido escolhida para essa entrevista. Eu que fiquei feliz de vocês estarem vendo as duas, muito simpáticas. Muito obrigada, que vocês voltem mais vezes. Obrigada. A casa está aberta para vocês. Ai, Obrigada. Bom que a gente volta. Ai, que bom. Que delícia de programa. Eu anotei várias coisas, aprendi muito. Acho que a vida é isso, né? A gente está sempre aprendendo. E eu sou privilegiada de estar aqui com as nossas profissionais, escutando, podendo levar sempre um tema aí para casa de todo mundo que nos assiste, um tema aqui voltado para a construção. Logo mais tem mais programa para vocês, mais convidados com todo o meu amor. Um beijo, até logo.